Essa é uma das hipóteses, Cláudio. Essa é outra hipótese, Arthur. Nós temos três hipóteses. A primeira, que eles estão acreditando, inclusive, é o que o presidente do TSE ele entende ser aquela mais ponderada, que é de manter as eleições em 2020. É não criar nenhum tipo de precedente que autorizasse, diante de alguma crise, a postergação do mandato. Então, são três as hipóteses. A primeira é de que não tem eleição esse ano, que as eleições aconteçam apenas em 2021. Essa hipótese, em tese, hoje, é que política é tudo muito mutável. Essa hipótese hoje, ela está rechaçada, não tem. Uma outra hipótese muito forte é de que ela aconteça dias. Deixa eu olhar aqui o calendário. É atrasar em um mês, é colocar as eleições que seriam em 4 de outubro e 25 de outubro, passando elas, salvo engano, para 15 de novembro e 29 de novembro. E tem uma outra hipótese, que seria até dezembro, que seriam as eleições em dezembro. Alguém sabe me dizer por qual motivo eles estão correndo para que essa eleição aconteça em 2020? Alguém tem alguma explicação lógica, razoável para isso? Se tiver alguém que esteja pensando, exatamente, Ronivaldo, exatamente, para que não haja uma prorrogação de mandato. Ah, mas a prorrogação ela não vai acontecer, vai encerrar e assume-se nos termos da Constituição Federal. É um precedente perigoso. Então, para evitar qualquer tipo de precedente dessa natureza, há uma intenção de que isso aconteça em 2020. Há uma intenção, não, há uma necessidade de que essa eleição aconteça em 2020. Outro detalhe também, existe uma conversa, mas eu nem sei se isso é uma proposta, de que as eleições aconteçam de forma sazonal. Aqui em Minas pode acontecer em outubro, aconteça em outubro. Em São Paulo só tem condições de acontecer em dezembro, aconteça em dezembro. Confesso que de todas as possibilidades, até mesmo a de prorrogar o mandato, para mim essa é a pior. Imagina a demanda do TSE, imagina a demanda dos tribunais regionais eleitorais. Então, essa, assim como prorrogação de mandato, hoje são as duas que não teriam uma votação suficiente. Já falei sobre isso. Na semana que vem, no dia 1º, até ele é aluno da faculdade, ele me convidou para a gente poder falar sobre as eleições. Ele me convidou para a gente poder fazer uma live e eu sugeri esse tema das eleições. Por quê? Porque, muito embora o direito do trabalho, que seria outra matéria que eu leciono, ele está sofrendo alteração, eu acho que nós não poderíamos perder o bonde dessa discussão do direito eleitoral no ano de eleição. Então, estejam todos convidados para que no dia 1º, às 9 horas, nós possamos falar um pouco sobre direito eleitoral. Vai ser pelo Instagram, nessa não valerá como atividade complementar, não tem emissão de certificados, porque não tem como fazer o controle, e sintam-se convidados e gostaria muito da participação de vocês, para a gente ter essa interação. Pois bem, pessoal, hoje nós vamos iniciar, dentro do processo eleitoral, nós vamos iniciar o debate sobre pesquisa e propaganda. Pesquisa e propaganda são temas, assim, vou ser aqui um pouco audacioso, um pouco ambicioso, na verdade. Pesquisa e propaganda são temas que fazem com que determinado candidato seja eleito ou com que determinado candidato perca a eleição. Aqui no Brasil, nós vamos ver alguns slides para frente, que nós temos aquelas mentes vulneráveis, aquelas mentes influenciáveis,
que ainda hoje votam de acordo com o candidato que esteja em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais. Talvez essa realidade ela seja muito vota para ganhar. Exatamente isso. E vota com essa expressão. Ah, eu não vou perder meu voto. Eu vou votar no cara que está na frente. Então, se vocês analisarem o processo eleitoral, marcando colocando como marca inicial as eleições do Barack Obama, em 2008, salvo engano, se alguém puder confirmar, acho que 2008 mesmo. A partir das eleições do Obama, as redes sociais elas tiveram um impacto muito grande no resultado das eleições, suprindo, inclusive, a dificuldade pelo tempo de TV. E essa situação ela acontece por uma explicação muito lógica. Vou pegar por mim. Eu passo muito mais tempo na internet do que assistindo televisão. Então, a chance de ficar parado durante um horário eleitoral gratuito é muito menor do que a chance de estar em alguma página e ser pinçado para uma outra página de um determinado candidato. Então, por essas circunstâncias, hoje em dia, o estudo da propaganda e da pesquisa eleitoral, ele é completamente diferente do que ele era na década de 90. Talvez do que ele era nas eleições de 2002, porque a eleição de 2006 já começou um trabalho pela internet, já era algo mais difundido. Mas até 2002, o tempo de TV, ele era um divisor de águas. A gente pode falar, pode dar essa terminologia. Ele era um divisor de águas. E mais, vocês lembram o que aconteceu nas eleições de 2018? Que o candidato a presidente, que foi eleito, Jair Bolsonaro, ele não compareceu em debate? Alguém acha que algum candidato na década de 90, no início dos anos 2000, ele teria chance de ser eleito sem participar de um debate? Principalmente sem deixando de participar de um debate na Rede Globo de televisão? É impensável isso. Porque naquela época o candidato ele brigava para participar, para ficar em evidência, para ter o seu nome em destaque. Isso ele fazia com um único objetivo: manter-se em destaque, manter-se em uma situação que angariaria votos para a sua eleição. Ah, a gente vai chegar. Eu tinha separado a lei das fake news para a gente poder tratar junto com o processo. Mas alguma coisinha, se a gente puder debater ela no final da aula, a gente vai debater. Senão ela vai ficar para a próxima aula. Muito bem pontuado, Ronivaldo, muito bem pontuado. Essa lei das fake news, ela é um ponto, porque querendo ou não, gente, a partir de agora vai ser isso. Quantos pré-candidatos a vereadores, quantos pré-candidatos a prefeitos pediram ou fizeram solicitação de amizades para cada um de vocês? Para mim, chutando por baixo, uns 25. Uns 25 candidatos. Eu falo isso porque foi mais ou menos o que aumentou a minha rede social. Então, eu já tive uns 25. Tem alguns aqui que eu fico até com medo. Arthur, todos não, porque eu gosto de promover o debate, mas tem uns que não dá. Não tem condição. A única explicação é que o partido precisa ter nomes para ver se consegue puxar aí 40, 50 votos. É a única explicação, porque outro sentido não tem. E a pessoa declarar-se pré-candidato, há algum tempo atrás, poderia ser taxado como propaganda extemporânea. Colocar esse monte de outdoor, de um monte de gente desconhecida, cumprimentando a mãe dele, extensível às outras mães,
Isso alguns anos atrás, isso era, mas com certeza absoluta, taxado como propaganda extemporânea, em que o candidato poderia pagar uma multa que poderia chegar até 15 mil reais. Então, pessoal, essa questão da pesquisa e da propaganda, querendo ou não, ela teve que adequar-se à nova realidade. E essa nova realidade, eu não sei se alguém aqui da sala participa de algum grupo do Facebook sobre política. Eu gosto, eu participo, eu até debato. Sem opinião política, sem opinião de político, na verdade. Opinião política é impossível não ter. Mas sem vangloriar determinado candidato, sem subjugar outros candidatos, eu participo de pelo menos 2 grupos que tratam de política. E esses grupos, semanalmente, têm aquelas enquetes. Se a eleição fosse hoje, você votaria em quem? Aí tem Vral, 50 nomes de candidato. Essa propaganda, essa enquete, ela não deveria ser registrada no TSE? Essa enquete, ela tem algum tipo de regulamentação que aplica-se a ela? Então, tudo isso é o que nós vamos começar a tratar hoje. Se existe alguma regulamentação e como seria essa regulamentação atualmente. Então, bora lá. A primeira que a gente vai falar é sobre a pesquisa eleitoral. E a pesquisa eleitoral, ela exerce um papel diferente da propaganda. Porque a propaganda, nós temos aquela propaganda que é expressa, que ela pode ser utilizada dentro da propaganda eleitoral gratuita, para poder falar de um ideal do partido e tudo mais. Nós temos aquele tempo de TV em que há uma promoção do candidato. Tá certo que essa promoção, às vezes, ela acontece em 5 segundos. Meu João Paulo, meu nome é tal. Vote em mim. Então, essa é o tipo de propaganda. E nós temos aquela propaganda subliminar, que é quem assiste SBT, na época que o Silvio Santos fazia os seus programas, de vez em quando tudo fechava e aparecia Jequiti. Aquilo é uma propaganda subliminar. Aquilo é feito para ter um impacto psíquico no destinatário de que ele está recebendo uma informação sem muitas das vezes dar-se conta que essa informação foi perceptível. Então, tanto a pesquisa quanto a propaganda eleitoral, elas exercem cada qual uma parte dentro do processo eleitoral. Então, vamos começar pela pesquisa. O que seria, propriamente dito, essa pesquisa eleitoral? É isso daqui. Aí, eu coloquei essa frase aqui, mas nem todas as pesquisas eleitorais, elas ficam fixas nessa frase aqui. E falo por quê? Nós temos a chamada pesquisa espontânea, em que você não tem um parâmetro de nomes e você é chamado a escolher. A qual nome você votaria? Não, eu votaria no Arthur. Então, é a pesquisa espontânea. Muitas das vezes, essa pesquisa ela acontece sem que eu tenha alguns nomes disponíveis. Mas nós temos aquela pesquisa dirigida que é para o eleitor, dentro daqueles lá, qual ele estaria mais predisposto, qual teria mais chance de receber o voto dele. Então, pessoal, essa predisposição, ela tem um efeito muito relevante nisso daqui, ó. Essa predisposição, ela pode ser criada por um caminho, como foi o dito pelo Cláudio, que, eu não quero perder meu voto, eu vou votar no Arthur porque o Arthur está em primeiro lugar. O meu avô, meu falecido avô, ele, em 2006, em 2002, acho que 2002, o Lula ganhou do Serra, acho que foi, 2002, acho que o Lula ganhou do Serra. Em 2002 ele falou assim, eu queria até votar, acho que é no Serra mesmo,
Foi na eleição que o Serra perdeu para o Lula. Ele falou assim, eu até queria votar no Serra, mas não tem chance, o Lula está na frente, eu não vou perder meu voto. Hoje em dia, esse pensamento na academia de direito, ele já seria criticado. Mas para um senhor, já com seus 70 e todos anos, é um pensamento aceitável? É um pensamento aceitável. Aqui, nós chamamos ele de efeito manada. Mas naquele autor que eu passei para vocês, o Giovanni Sartori, ele chama isso, ele dá um nome mais bonito. Ele dá o nome disso de homo videns. O homo videns, eu acho que já até falei para vocês sobre ele, seria aquele homem médio, racional, inteligente e capaz, porém incapaz quando for para estimular ou para desenvolver o seu senso crítico. Seria o seguinte, Sim, com certeza, mas o que eu digo, Cláudio, é que hoje ele é um pouco mais combatido. Na época dos nossos avós, isso era comum. Era comum você pensar em votar no primeiro para não perder o voto. Agora, hoje, não. Hoje há uma crítica sobre isso. Mas o que eu estava dizendo é que o Giovanni Sartori, ele dá a esse pessoal, ao efeito manada, o nome de homo videns, que seria aquele ser racional, inteligente, capaz para todos os atos, que não consegue desenvolver um pensamento crítico. E a ausência desse pensamento crítico o torna altamente influenciável, de forma que ele abre mão do seu voto e ele vota segundo a conformidade ou do seu amigo, ou do seu empregador, ou do seu esposo, ou da sua esposa, ou dos seus filhos. Ele é incapaz, ele é inapto para poder escolher, dentre os candidatos possíveis, aquele que mais lhe apetece. Pessoal, não se assustem, não é Covid, eu só engasguei. Reestabelecido a fala, salvo desse pequeno acidente doméstico que poderia levar a óbito, essa parcela da população influenciável, ela... A produção aqui ela é rápida. Essa parcela influenciável da população, ela ainda tem corpo, porém ela exerce um papel menor. Só que esse papel menor, ele continua presente? Continua. Ele ainda representa uma parcela da população? Ele ainda representa uma parcela da população. Então, por ainda hoje representar uma parcela dos eleitores, eu preciso me preocupar com o processo, com o procedimento. Por isso, então, que toda pesquisa eleitoral, ela necessita de um registro no TSE. Ela necessita de um... mas todo registro tem que ser feito em Brasília? Não. Os registros serão feitos de acordo com o cargo em disputa. Eu estou disputando o cargo a presidente. Sua pesquisa será registrada no TSE. Eu estou disputando o cargo de governador. A sua pesquisa será registrada no TRE. Eu estou disputando a pesquisa para o cargo de prefeito, de vereador. A sua pesquisa será registrada no cartório eleitoral da zona eleitoral, no foro ou naquela que for decidida pelos cartórios, qual responderia por essa parte das eleições. Então, regra geral, eu tenho que registrar, no mínimo, com uma brevidade de 5 dias. Seria o quinquídio para poder desenvolver a pesquisa e essa pesquisa ter o seu resultado validado na Justiça Eleitoral. Aqui é aquilo que eu expliquei para vocês. Eleição municipal e eleição geral. TRE, governador, deputado estadual. TSE, presidente
e, no caso, o deputado distrital. Exatamente, Cláudio. Eu não posso divulgar antes da publicação. E se eu publicar, você será responsabilizado por esse ato e responderá a um processo eleitoral. Aqui, basta registrar. E era exatamente o que eu ia falar agora. Nenhuma pesquisa será indeferida. Nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Por quê? A intenção de voto, ela é muito clara. É a pessoa declarar em quem ela está predisposta a votar. Aqui, o que eu não posso ter? O que eu não posso ter é um exagero. O que eu não posso ter é uma pesquisa elaborada com uma premissa falsa, que independentemente do resultado que for, o primeiro lugar vai ser a Marilene. Não importa se todos os entrevistados tenham manifestado interesse de voto do Maxwell. Se a pesquisa for fraudulenta, todas as opções serão marcadas para Marilene. Então, a única pesquisa que será proibida é essa fraudulenta ou a pesquisa falsa. Em qualquer. A auditoria, não sei se eu vou responder a sua pergunta. Quando eu falo que a Justiça Eleitoral ela exerce esse controle, é porque antes da sua divulgação, você vai falar a amostragem, você vai ter guardado os resultados, as coletas de informação, e tudo isso estará disponível aonde? Nesse sistema aqui. Então, quando eu digo que não tem uma auditoria externa, eu posso considerar, sim, a eleição ela é altamente influenciável. O Cláudio ele tem muito voto no Boa Vista, ele tem pouco voto no Parque das Américas. Se a pesquisa é encomendada por alguém que torce para o Cláudio, onde vocês acham que essa pesquisa vai acontecer? No Parque das Américas ou no Boa Vista? Com absoluta certeza, no Boa Vista. Mas o que será punido na Justiça Eleitoral? É apenas aquele resultado que for alterado e tendo essa alteração a finalidade de promover alguém. Fora isso, pessoal, é completamente livre a realização de pesquisa eleitoral. Fato é que, por conta dessa facilidade, quem não lembra das eleições de 2018, em que aqui em Minas Gerais, o nosso governador, eleito no segundo turno, ele nem aparecia no começo das pesquisas. Na última pesquisa, da pesquisa realizada, salvo engano, no sábado, ele constava como terceiro e pouco à frente dos votos brancos e nulos. E qual foi a surpresa no domingo? Ele quase ganhou no primeiro turno. Então, com a evolução de tudo isso, nós temos tido casos de pesquisas eleitorais que são depois, a elas são feitas piadas, porque de tão longe que elas passaram do resultado correto. Então, hoje não existe mais aquela segurança de antigamente nas pesquisas eleitorais. E esse efeito, ele é natural? Não. Não colocaria isso na condição de natural. Isso é um reflexo da postura assumida pelos institutos de pesquisas, que muitas das vezes deixam de lado a lisura do processo e pensam naqueles que estão custeando. E, além disso, Ronivaldo, além de não confiar mais, hoje é um instrumento que caiu em descrédito. Hoje, resultado de pesquisa. Antes, eu me lembro que a gente ficava acompanhando a apuração, aquela pesquisa de boca de urna. Era a pesquisa reputada por mais próxima da realidade. Hoje, com os aplicativos que nós temos, a partir das 17 horas,
Todo mundo, ao invés de acompanhar na televisão a apuração, ele vai para o celular, vai para o computador, para poder olhar a apuração em tempo real. Porque a mesma informação que é recebida pela TV, você recebe no seu telefone, fora de qualquer tipo de influência externa. Então, é uma forma de estimular, de convidar o cidadão para um debate franco e verdadeiro. Aqui, Cláudio, aquele ponto que eu falei. E aquele que você perguntou. Professor, eu posso divulgar antes do registro? Não. Se a multa ela é aplicável para quem publica sem registrar, ela também será aplicável para aquele que registra depois de publicar. Então, não tem uma distinção. Ambos são fatos puníveis durante o processo eleitoral. Aqui, pessoal, é o meio de controle que é feito pelo TRE. Então, Cláudio, como que o Estado tem uma forma de medir se é ou não influenciável? Ele precisa ter o período, a margem de erro. Eu lembro de um programa no YouTube que falava assim, a margem de erro é de 50% para mais ou para menos, ou seja, qualquer coisa que der vai ser uma surpresa ou vai ser uma certeza. Então, essas margens de erro, elas são cômicas. Para mim, margem de erro que ultrapassa 2%, a pesquisa já cai em descrédito. Nossa, professor, mas 2%? Sim, porque se você faz uma pesquisa no universo de 1.000 pessoas, 4% é muito. Então, 2% no meu entendimento, um percentual aceito. Então, eu tenho que ter o período. Essa pesquisa ela aconteceu dos dias 13 aos dias 16. Margem de erro, 2% para mais ou para menos. Nível de confiança, vai ser de acordo com a margem de erro. O número de entrevistados, a empresa que realizou, o contratante, que não pode ser omisso, e o número de registro da pesquisa na Justiça Eleitoral. Isso, Cláudio, é o máximo que nós temos de auditoria. Mais do que isso, nós não temos uma certeza. Mas nós temos as suposições. Muita suposição. Cláudio, em tese, seria pessoa jurídica. Eu vou dar uma pesquisada para poder te responder a sua pergunta com 100% de certeza. Fica com a resposta de ser pessoa jurídica. Ademais, além de ser pessoa jurídica, tem que ser alguém que não esteja patrocinando diretamente e que, em tese, estaria isento. Eu me recordo que em 2018 nós tínhamos as pesquisas feitas pela CUT, em que o candidato do Partido dos Trabalhadores, se não estava na frente, ele estava próximo, e nós tínhamos, por exemplo, as pesquisas encomendadas pelo Sindicato Rural, ou Sindicato de Empresas, alguma coisa, a Fiesp, FIENG. Nessas situações, o candidato mais ligado ao liberalismo, ele teria uma votação mais expressiva. Então, havia, sim, essa distinção. Feito isso, pessoal, um ponto para discussão. Artigo 35A das eleições, ele fala o seguinte. Falava, na verdade, porque nós temos essa ADI aqui. É vedada a divulgação de pesquisas eleitorais por qualquer meio de comunicação a partir do 15º dia anterior às 18 horas do dia do pleito. Isso daqui, o que ele está falando? Isso daqui, ele está dizendo nada mais, nada menos que nos 15 dias que antecede a votação, não será possível a publicação de pesquisas eleitorais. Isso acontece? Alguém viu algum
uma proibição de pesquisa nos 15 dias que antecedem a eleição? Inclusive, são os dias com o maior número de pesquisas. Mas o que aconteceu? Essa lei, esse artigo, ele teve a sua inconstitucionalidade discutida já em 31 de maio de 2006. Então, em 31 de maio de 2006, chegou ao STF essa discussão. Quem iniciou essa discussão? O Partido Social Cristão. Ele alegou, em síntese, que isso era inconstitucional, que não havia nenhuma razoabilidade para uma lei, para um artigo nesse sentido. Que era melhor você ter uma pesquisa registrada do que possibilitar aquelas enquetes sem nenhum tipo de laço. Então, através dessa ADI, ou aqueles que gostam, ADIM, 3.741/2, é livre a publicação de pesquisa eleitoral, exceto no dia da eleição, até às 17 horas. Por isso que, a partir das 17 horas, nós temos aquela enxurrada, também conhecida como a pesquisa de boca de urna. Pessoal, não sei se vocês leram o que o Ronivaldo falou, mas escutem só. E ainda digo mais, o período para a campanha, os eleitos já passam o mandato inteiro em campanha. Vai entender, se nem isso eles conseguem, imagina a pesquisa. O PSC, ele não poderia fundamentar o seu pedido com esse argumento. Mas, a bem da verdade, a segurança no julgado é isso mesmo. Se não há uma proteção, um impedimento para que os candidatos não façam campanha, não se promovam durante o seu mandato, é inviável, é inócuo, seria ineficaz uma sanção, uma proibição nesse sentido. Então, declarado inconstitucional, esse artigo 35A, ele deixou de existir. Então, hoje, não mais vigora esse impedimento. Pessoal, até aqui, alguma pergunta? Ninguém? Não, beleza, então. Agora, nós vamos falar da parte das pesquisas, da fraude. Da fraude na pesquisa e da fraude durante a publicação das respostas das pesquisas. Primeiro, pesquisas com informação falsa. Artigo 34, parágrafo 3º. A comprovação de irregularidade nos dados publicados sujeita os responsáveis às penas mencionadas no parágrafo anterior, sem prejuízo da obrigatoriedade da veiculação dos dados corretos, no mesmo espaço, local, horário, página, caracteres e outros elementos de destaque, de acordo com o veículo usado. Isso daqui seria um esboço do que nós conhecemos como o direito de resposta. Então, mas ainda não é o direito de resposta. A pena que fala detenção de 6 meses a 1 ano, ou prestação de serviços, e o pagamento de uma multa que vai variar de 10 a 20 mil UFIRs. Pesquisa inventada. Artigo 3º, parágrafo 4º. A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de 6 meses a 1 ano e multa no valor de 50 a 100 mil UFIR. Então, se vocês repararem, embora ambas possuem o interesse de ludibriar o eleitor, as consequências são distintas. Aqui, eu fraudei parte da pesquisa. Aqui não. Aqui a pesquisa inteira é falsa. Então, onde a pesquisa inteiramente for falsa, a sanção a ela aplicável será mais grave, mais severa, será um pouco mais vexatória. E se vocês repararem, eu não tenho nessa pesquisa inventada
a possibilidade de pagar, prestar serviço. Aqui não. Aqui o que eu tenho é a obrigatoriedade de pagar a multa, de ser detido. E não é ser detido ou pagar a multa, é ser detido e pagar a multa. Lógico, nós sabemos que por esse tempo a pessoa não ficará presa, mas é um período em que os direitos políticos delas estarão suspensos. Então, há uma sanção que extrapola o aspecto meramente pecuniário e há uma sanção que extrapola meramente o aspecto pedagógico. Então, pessoal, é muito importante a gente ter isso em mente. Aqui, vamos pensar o seguinte. Com certeza. Mas não é desse ano. Fake news já é um objeto de disputa, de discussão, já há algumas eleições. Então, esse ano, eu estou com medo, porque nós estamos em junho, nós estamos discutindo quando será a eleição e nós já estamos tendo ataque pessoal. Então, assim, em junho, ainda nem começou de fato, nós nem tivemos as convenções dos partidos e nós já estamos tendo ataques pessoais. Então, esse ano vai ser briga de foice no escuro, vai ser severo. Aqui existe um detalhe. A pesquisa foi divulgada, mas a pessoa que divulgou, ela fez de boa fé. Ela vai ser punida? Ela pode ser punida. Se ela vai, é uma outra questão. Ela sabia que era fraudulenta ou que tinha informações falsas? Segundo ponto, se ela soubesse, havia meios de impedir a sua divulgação? E terceiro ponto, sabendo, ela manteve a publicação ou ela prontamente retirou do ar? Tudo isso são critérios que serão considerados no momento de atribuir alguma sanção. Então, dessa maneira, o que nós temos? Aquele que noticia, ele está ciente de que, se aquilo que ele noticiou for errado, ele vai ter que ceder espaço para que a informação correta apareça, sem que isso seja cobrado, sem que isso seja descontado daquele espaço que, naturalmente, aquele partido já teria. Certo? Aí nós chegamos no ponto final sobre a pesquisa eleitoral. Pesquisa e enquete. As duas são as mesmas coisas? Eu vi aqui que acho que a Marilene perguntou se já foi decidida a data. Não, ainda não. Está em vias de acontecer, mas é um processo que leva um tempinho ainda. Pessoal, não é a mesma coisa. Pesquisa e enquete são condições diferentes. Pesquisa, estou abrindo aqui o 347 do Código Eleitoral, para a gente poder discutir depois esse daqui. A enquete, ela é algo mais informal. Ela é algo mais assim, eu vou medir, eu tenho um grupo do WhatsApp com 20 pessoas. Vamos fazer uma enquete aqui para ver o que cada um pensa. Isso é uma enquete. Eu tenho como registrar? Não. Agora, eu tenho uma pesquisa em que aquilo será veiculado como resultado próximo à realidade. Isso tem como registrar? Isso tem e isso deve. Agora, vamos lá. Eu posso divulgar os resultados da minha enquete? Na verdade, não é nenhuma questão de poder. É uma questão que deve sim publicar o resultado, até para ter um pouco mais de segurança, um pouco mais de formalidade, vamos assim dizer. Então, é importante que faça essa divulgação da forma como aconteceu. Eu estou falando de enquete, por exemplo, desses grupos de política do Facebook.
Se a eleição fosse hoje, você votaria em quem desses 10? Aí você clica, já tem um resultado. Então, a enquete, ela tem um pouco menos de complexidade de uma pesquisa, ao ponto de que a enquete eu não registro, enquanto a pesquisa eu registro. A enquete, eu preciso entender que ela é algo mais informal. Sendo informal, ela acontece de qualquer maneira. Mas ela acontece a qualquer tempo? Não. Toda e qualquer enquete eleitoral, ela deve acontecer até o dia 15 de agosto. E ela deve acontecer até o dia 15 de agosto em função de quê? Em função de que no dia 15 de agosto eu deixo de ter pré-candidatos e já passo a ter candidatos. Então, a partir do dia 16, acabou. Eu não posso ter mais enquete eleitoral. E eu não posso ter mais enquete eleitoral por um seguinte argumento: deixa de ser pré-candidato e passa a ser candidato. Se eu deixo de ser pré e passo a ser propriamente candidato, aquela condição da complexidade do processo, ela aumenta. Então, se eu já tenho um pedido de registro sendo analisado pela Justiça Eleitoral, é natural que essa formalidade ela seja preenchida através de quê? Ela seja preenchida através do registro. Mas, professor, é lícito eu publicar o resultado de uma enquete que foi feita até o dia 15, depois do dia 15? Sim, é lícito, não há nenhum tipo de impedimento de publicar esse resultado. Professor, mas aí eu crio uma situação de que eu posso criar uma enquete do dia 16 e falar que ela encerrou dia 13. Mas aí é que está. Se você fizer isso, tenha acontecido ou não antes do dia 15, você pode ser chamado na Justiça Eleitoral e tem que demonstrar a data em que essa enquete foi iniciada. Se você não conseguir cumprir, você incorrerá nesse crime de desobediência, que é o do Código Eleitoral. Recusar-se a alguém cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral ou opor embaraços à sua execução. Detenção de 3 meses a 1 ano e pagamento de 10 a 20 dias multa. Então, pessoal, para a gente encerrar a nossa aula de hoje sobre a pesquisa eleitoral, era isso o que eu tinha para tratar com vocês, que a pesquisa eleitoral ela é sim relevante, ela é sim importante. No entanto, a sua relevância, a sua importância, ela pode ser alterada a partir do momento em que eu deixo de tratar com a legalidade. Eu passo a me preocupar mais com o aspecto pecuniário do que com o aspecto procedimental. Pessoal, a parte de propaganda eleitoral, deixa eu ver o que eu posso avançar para a gente. Não, a pesquisa eleitoral não dá tempo, porque se eu for falar da pesquisa eleitoral, eu vou ter que começar e acabar. Então, vamos parar na parte não vamos começar propaganda, pesquisa nós já acabamos. Então, vamos acabar na parte de pesquisa eleitoral e a parte de propaganda e o encerramento a gente tem na próxima aula. Pessoal, sobre o que foi tratado aqui hoje, alguém tem alguma pergunta a fazer? Está tudo ok? Não está nada ok, mas eu não quero discutir? Ou alguém tem alguma consideração? Esses 10 minutinhos finais, eles são destinados para a gente poder debater sobre a matéria e algum ponto que vocês gostariam que eu tivesse falado no tema de hoje e não foi dito. Alguém quer fazer alguma pergunta?
Pessoal, a da fake news, da fake news, porque a outra é a PEC. Pessoal, então, o risco maior dessa lei das fake news, segundo o que eu entendi por ela, é uma possibilidade muito grande de perseguição. E tem um trecho que é isso daqui, ó. Olha só, quem disse isso daqui, eu estava procurando essa reportagem, Mariana Valente. Ela fala o seguinte, o que mais me preocupa são os riscos à privacidade advindos de alguma dessas medidas previstas. Por exemplo, a determinação de que o serviço de mensagens, WhatsApp, Telegram, Messenger, o Direct, guardem registros da cadeia de reencaminhamentos até a sua origem. E esses registros podem ser requisitados por meio de ordem judicial. Aí ela fala, isso significa que o WhatsApp terá que guardar uma quantidade enorme de mensagens sobre dados sobre cidadãos. Não irão guardar só os registros de mensagens que tiverem muito encaminhamento. Terão que guardar todas. Então, esse é um primeiro ponto. Os seus dados, eles estarão protegidos em relação a isso? E mais, como que ficará a situação da empresa que divulgar essas notícias? Pensa só, eu chamo o Ronivaldo para ele poder apresentar, falar no meu programa. Aí, o que vai acontecer? O Ronivaldo, ele vai, apresenta-se no meu programa, fala um monte de groselha e o meu programa, ele pode ser responsável por aquilo que o Ronivaldo disse. Deixa eu abrir aqui o projeto de lei. Seu Edson, adiar, provavelmente adiará, mas eu acredito que ela vai acontecer ainda esse ano. Gente, cadê o projeto de lei? PL 2630. Obrigado, Ronivaldo. Acabei de encontrar aqui. Para efeito dessa lei, considera-se provedor de aplicação, pessoa física ou jurídica responsável por aplicações de internet definidas nos termos do artigo 5º, inciso 7, da Lei 2.965 de 2014. Desinformação, conteúdo em parte ou no todo inequivocamente falso ou enganoso, passível de verificação, colocado fora de contexto, manipulado ou forjado, com potencial de causar danos individuais ou coletivos, ressalvado o ânimo humorístico ou de paródia. Conta qualquer acesso à aplicação de internet concedida a indivíduos ou grupos e que permita a publicação de conteúdo. Conta inautêntica, conta criada ou usada com o propósito de disseminar desinformação ou assumir identidade de terceira pessoa para enganar ao público. Disseminadores artificiais são os robôs. Rede de disseminação artificial, conjunto de disseminadores artificiais cuja atividade é coordenada e articulada por pessoa ou grupo de pessoas, conta individual, governo ou empresa. Conteúdo, dados ou informações processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento em sentido amplo, contidos em qualquer meio, suporte ou formato, compartilhados em uma aplicação de internet
independentemente da forma de distribuição, publicação ou transmissão utilizada. Conteúdo patrocinado. Isso está na moda. Qualquer conteúdo criado, postado, compartilhado ou oferecido como comentário por indivíduos em troca de pagamento pecuniário ou valor estimável em dinheiro. Verificadores de fatos independentes. Pessoa jurídica que realiza verificação criteriosa de fatos de acordo com os parâmetros. Rede social. Aplicação de internet que realiza conexão entre si de usuários, permitindo a comunicação. Serviço de mensagem privada. Provedores de aplicação que prestam serviços de mensagem instantâneas por meio de comunicação interpessoal acessíveis a partir de terminais móveis com alta capacidade de processamento ou de outros equipamentos digitais conectados à rede, destinados principalmente à comunicação privada entre seus usuários, inclusive os criptografados. Aqui, pessoal, o que eu gostaria... o Ronivaldo já fez até os comentários dele aqui. Aqui, para a gente poder fazer comentário, pelo menos, de alguns pontos relevantes. Esse artigo 4º, sabe aquela tia do WhatsApp que manda as coisas sem checar? Ela seria atingida por essa lei de fake news. No entanto, essa questão do humorístico, aí a gente vai cair naquele debate que todo comediante faz de maneira jocosa. Qual é o limite do humor? Eu posso, numa brincadeira de humor, manifestar o descontentamento da facada não ter matado o candidato a presidente? Eu posso, no limite do humor, falar que determinado candidato é dono de alguma coisa que não está no nome dele e que, por conta disso, ele não merece ganhar? Então, concordo com o Ronivaldo quando ele fala... Não, mas se bem que aqui é o inciso 2, que ele fala que é uma margem muito grande. Para mim, essa lei, nós cairíamos no espaço do subjetivismo, que talvez a gente não consiga mais sair. E o subjetivismo, quando ele trata questões objetivas, ele tende a não ter sucesso na sua empreitada. Num contexto geral, o que eu acho desse projeto de lei das fake news? Eu acho que ele tem que ser mais apurado. O texto, da forma como está, ele não fica claro. O texto, da forma como está, ele indica que você tenha que sair de toda e qualquer rede social. Concordo com a Mariana quando ela fala que haverá um risco muito grande quanto à sua privacidade, porque se eu tenho os dados de encaminhamento e recaminhamento até a origem, não vai ficar só naquilo lá, vai ficar naquilo lá e de todas as outras mensagens transmitidas. Eu acho que impor uma responsabilidade muito grande e isso levaria a uma desinformação, porque se eu sou dono de emissora de TV, eu nunca mais convidaria ninguém para poder fazer programa ao vivo, principalmente no período eleitoral. No período eleitoral, o que você tem são coisas escabrosas. Então, e acompanhando isso que o Maxwell disse, se eu não tenho uma fiscalização real, se eu não tenho uma fiscalização próxima, eu não posso confiar que essa lei ela seja em benefício da coletividade. Ela goza de princípios republicanos, mas a questão é que ela na minha concepção, impraticável. Exatamente, Ronivaldo. O aspecto subjetivo é muito grande. Então, nós temos o engessamento das autoridades policiais, que muitas das vezes deixam de cumprir com o seu dever com medo da represália, e daqui a alguns dias nós teremos um serviço de desinformação, porque aquele jornal ele não consegue pensar se ele vai poder pagar lá no futuro uma condenação por uma notícia que ele noticiou. Então, esse subjetivismo é que prejudica, na minha concepção, a valoração desse texto legal.
Essa questão de direitos autorais, seu Edson, eu entendo que cabe discussão, sim. Mas é um debate que fugiria até do aspecto eleitoral. Mas eu poderia alegar o ânimos jocandi, então, que me traria a isenção. Exatamente. Se já tem os crimes, eu não tenho que ter uma lei para explicar outra lei. Se a lei ela está incompleta, eu revogo e promulgo uma nova, mas sem fazer gambiarra. Eu faço uma que trata disso também e que não venha para tratar somente disso. Mas eu tenho muito medo de fazer prognóstico. Eu não sei dizer para vocês se a chance de passar é maior ou menor. A única coisa que eu sei, existe a chance de passar. Ronivaldo, perfeito essa consideração. Eu acho hipocrisia a fórmula que os parlamentares tratam o tema fake news. É algo que sempre existiu, não discordo. Até mesmo pela internet. Tanto que tem aquela piadinha, se está na internet é verdade. A diferença que ocorreu no país foi a eleição do primeiro presidente que não fez uso dos antigos meios. Aqui eu vou considerar que você está falando de tempo de TV, tempo de rádio, de fundo partidário. Perfeito. Com isso, fake news, a famosa mentira, entrou no bojo das discussões. Eu acredito que se não tivesse passado por esse fenômeno, não estaríamos hoje discutindo. Eu discordo desse finalzinho, porque nós tivemos escândalos de fake news de ambos os lados. Eram acusações recíprocas e violentíssimas. E no final das contas, o que foi identificado? Nós tínhamos encaminhamento de um lado, que denunciou, e nós tínhamos um encaminhamento existente, porém menor, do outro lado que foi denunciado. Mas esse encaminhamento era suficiente para trazer o resultado da eleição? Acredito que não. E, ao meu ver, ficou muito mais feio para o denunciante do que propriamente para o denunciado. Então, pessoal, essa questão, essa matéria de fake news, ela daqui uns dias ela vai cair no domínio público como algo engraçado. Vai ser, fake news. Se bem que hoje já é. Hoje em dia todo mundo brinca falando que fake news, isso é fake news. E muitas das vezes destoando aquilo que era para ser. Sim, sim, com certeza. Mas o que eu digo é que isso já é algo que faz parte do debate político, essa questão das fake news. Em 2014, iniciou-se essa discussão das fake news quando os correligionários do candidato Aécio, eles falaram que houve manipulação das urnas. E até hoje existem pessoas que compartilham isso como se fosse uma verdade real. Então, o que eu digo é que esse debate das fake news, em algum momento eles aconteceriam. Quem perde sempre reclama. Quem perde dificilmente aceita o resultado, porque o resultado não era por ele esperado, né? Ele queria ganhar. Aí, se ele perdeu, exatamente. Ele é um candidato que critica a urna eletrônica. Então, ele ganhou e ele quer que a urna eletrônica cuspa, imprima o voto dele. Então, assim, é um negócio que extrapola a razoabilidade. Pessoal, comentem, participem. Esse momento é destinado para isso. Mas, Ronivaldo, obrigado por trazer esse tema. Antecipou a próxima aula, mas não dá nada. O debate foi bacana. De qualquer forma. Não, seu Edson, essa questão da fake news, para mim, o prejuízo maior é para aquele eleitor lá do Tocozinho
que não vai conseguir saber se aquilo é verdade ou mentira. É aquele eleitor que recebe a informação de que se fulano de tal ganhar, o Bolsa Família vai acabar, e ele acredita naquilo lá e vota, mesmo sem querer votar naquele sujeito. Então, o fake news, ele é muito mais prejudicial aos eleitores, mas totalmente. Pessoal, então, era isso o que eu havia planejado para hoje. Vou interromper a gravação, desejando uma boa noite e uma excelente semana para todos vocês. E falar que aguardo vocês ansiosamente para a próxima aula.